Olá, mais uma vez nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Bíblica em Valparaíso, na nossa classe Esther, para aprender da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, porque nós temos liberdade de falar da Tua Palavra, Senhor, porque nós temos a Tua Palavra nas nossas mãos, Senhor, e queremos te agradecer agora, Senhor, por essa oportunidade e te pedir que o seu Santo Espírito fale conosco através da sua palavra e que dessa forma nós possamos viver de uma maneira que melhor te agrade, Pai. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós estamos chegando à nossa última lição do livro de Tim Keller, Encontros com Jesus. Nós tivemos a oportunidade de, nas 5 primeiras lições, estarmos vendo algumas respostas aos grandes questionamentos da humanidade. No primeiro momento, nós vamos nos perguntar onde podemos encontrar as respostas para os grandes questionamentos. Depois nós vimos qual o problema com o mundo de hoje, da forma como ele é hoje. Depois, quem é que pode resolver endireitar esse mundo? Como Jesus, que é a figura, que é aquele que realmente vem para endireitar as coisas, como que Jesus faz isso? E, por fim, nós vimos como devemos reagir àquilo que Jesus faz. Depois desses 5 encontros, Tim Keller nos propõe a olhar de perto para alguns momentos da vida de Jesus. Temos nós mesmos encontros com Jesus nesses momentos e podemos aprender dele. Então nós vimos, através do batismo e da tentação, que Jesus vence o mal por nós. Depois nós vimos Jesus como nosso advogado, que ele intercede por nós. Nós vimos, através do momento em que Jesus está no Getsêmani, que Jesus ele obedece perfeitamente por nós. A semana passada nós vimos que Jesus deixa a terra para reinar por nós no céu, através do momento da ascensão. E hoje nós vamos ver um momento que parece que está fora do lugar, mas que na verdade Tim Keller diz que é o momento em que nós vamos poder observar como reagir a todos esses outros momentos que ele colocou ao longo do seu livro, que é o momento da anunciação. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, a partir do verso 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio onde ela estava e disse: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho, sendo já idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Neste texto, o anjo, quando anuncia a Maria sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, ele nos fala sobre quem é Jesus. No versículo 32 e 33, ele diz que ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo, Filho de Deus. Não somente um representante, não somente alguém que vem com uma mensagem de Deus, mas o próprio Deus encarnado. E aqui ele diz
que o seu reino não terá fim. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e seu reino não terá fim. O Filho de Deus encarnado, a criança, né, que nasceria de Maria, seria não um homem, mas alguém divino, realmente Deus se tornando homem e vindo à terra. E a outra coisa que nós aprendemos sobre Jesus é sobre o nome de Jesus. Quando ele diz, ele se chamará Jesus, que significa o Deus que salva. Isso traz uma profunda diferenciação para o cristianismo, porque as outras religiões, os líderes religiosos, né, os que originam essas outras religiões, eles vêm com a missão de mostrar um caminho para a salvação. Mas no cristianismo, Jesus é a própria salvação. Ele é o caminho. E isso é uma total diferença. Muitas vezes se quer dizer, né, que todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus, mas essa é uma falsa afirmação. Essa é uma afirmação de pessoas que não querem tomar uma posição, porque é mais fácil quando a gente diz que todas as religiões são iguais, porque nós não precisamos analisar e ver as inverdades de cada uma delas e realmente fazer uma opção por aquilo que é a verdade de Deus. Então, o cristianismo não é mais uma religião. Ele traz Jesus como a salvação, o caminho, o Deus que veio à terra, o Deus que encarnou e realmente veio habitar com os homens. Ele veio nos mostrar uma forma de viver e de morrer, né? E através da sua vida e da sua morte é que nós realmente somos salvos. Então, nós podemos aprender essas coisas somente com esse anjo falando com Maria. E para Maria, gente, esse momento não foi um momento simples e fácil. Ela devia ter em torno de 14 anos, era uma camponesa, pobre. Como é que a gente pode saber disso, né? Tim Keller aqui diz que eram feitos os sacrifícios e dependendo dos animais que você levava para o sacrifício, você podia identificar a origem daquela família, se era pobre ou não. E a família de Maria, ao ir até o templo, eles levam 2 aves, o que demonstrava que eles eram pobres, simples pessoas. E essa pessoa simples, pobre, né, que foi escolhida para essa grande missão, que foi ter o Filho de Deus. Essa mulher hoje, ela é conhecida e honrada, né, por tantas gerações. E por que tudo isso? Foi por conta da forma como ela recebeu essa mensagem divina, né? A sua reação diante da mensagem, diante desse anúncio de que ela seria mãe de Jesus, mãe do Filho de Deus. E nós vamos agora analisar essa reação de Maria e aprender com ela. Como nós também devemos reagir a esse anúncio do Evangelho. Porque da mesma forma que Maria recebeu essa mensagem que de um Cristo que nasceria, que ela não conhecia, né? Algo que nunca havia acontecido antes, algo inexplicável, improvável. Da mesma forma como ela recebeu essa mensagem, nós hoje recebemos a mensagem do Evangelho. Nós também não conhecemos Jesus anteriormente, nunca vimos isso de Deus vindo à Terra, se fazendo homem, né? E é essa a mensagem do Evangelho. Então, como reagir a essa mensagem? Da mesma forma que Maria reagiu. E a primeira coisa que Maria fez está aqui no versículo 29, que diz assim: mas ao ouvir essas palavras ela ficou muito perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Quer dizer, Maria estava tentando descobrir, né, como que era tudo aquilo.
Como que essa saudação vem falar comigo, né? O anjo vem aqui falar, alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. A presença de um anjo falando com ela, naquela sociedade tão supersticiosa e tudo, não era tão improvável, né? Para ela, talvez aquilo não soasse de uma maneira tão estranha. O anjo está falando comigo, será? Né? Mas a verdade é que ela começou a pensar, ela começou a buscar um significado naquilo, um sentido naquilo. O evangelho, ele não é algo que você não pode pensar sobre, né? Ele não é algo ilógico. Não, ela foi procurar as evidências, ela foi procurar entender o que estava acontecendo de fato com ela, que mensagem era aquela. Ela estava procurando compreender e crer naquilo que ela estava ouvindo. Pensar que o Deus do Monte Sinai, ela era uma judia, né? Aquele Deus que ela já tinha ouvido falar tanto, aquele Deus iria virar um bebezinho na sua barriga e iria nascer, ia viver entre os homens. Era tudo muito complicado para ela compreender, né? Da mesma forma que crer hoje nesse evangelho também é difícil. Para muitas pessoas, compreender que Deus se fez homem é uma coisa ilógica, irracional, né? Sem sentido. E para Maria também aquilo foi. E ela ponderou essas evidências, ela pensou, né, nessas afirmações e, por fim, ela concluiu que era verdade. Ela, por um momento, parou e considerou aquilo. Ela não simplesmente rejeitou, porque ela podia ter falado, não, isso é loucura, né? Ah, eu acho que eu estou tendo aqui um transe, eu estou tendo alguma visão distorcida, né? Não, ela parou, ela pesou aquilo, ela procurou as evidências e ela, por fim, reconheceu como sendo uma verdade. A segunda coisa que Maria faz é fazer um questionamento sincero. Maria expressou suas dúvidas sem rodeio. Ela fala aqui no verso 34. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? De novo, Maria se mostra uma pessoa buscando entender, né? Ela não fez um questionamento desonesto, um questionamento de impossibilidades. Não, isso não é possível. Não, ela fez um questionamento sincero. Eu quero entender como que isso vai acontecer, né? Como eu sendo virgem, como eu posso vir a ter uma criança? E não há problema nenhum surgir dúvidas sinceras no nosso coração, surgir temores, surgir medos. E quando você expõe isso, o Espírito Santo de Deus vai poder se revelar de uma maneira pessoal para você e vai poder te responder e vai poder ajudar você a criar realmente as suas certezas. E foi isso que o anjo aqui faz com Maria. Por conta, né, dessa dúvida de Maria, nós temos uma das frases mais importantes da palavra de Deus. O anjo, então, por conta dessa dúvida de Maria, responde para ela no verso 37, porque para Deus nada é impossível. Quantas vezes essa frase já nos ajudou? E ela surgiu por conta de uma dúvida de Maria. Então, dúvidas honestas, sinceras, eu quero compreender, eu quero entender como que isso funciona, né? Não são um problema. Às vezes nós não queremos trazer nossas dúvidas para os outros irmãos, para o pastor, porque vai parecer que eu sou incrédulo, parece que eu estou duvidando, e nós preferimos jogar aquela dúvida para baixo do tapete e ficar com ela. E isso não é bom, né? Nós precisamos sim, aquilo que sinceramente vem ao nosso coração, e nós
não compreendemos, nós precisamos buscar pessoas mais experientes que mostrem na palavra de Deus, né, aquilo que realmente vai esclarecer a nossa dúvida, assim como o anjo fez com Maria. Maria, você está perguntando isso, mas olha, a sua prima também é idosa, é estéril, e ela também vai ter um filho. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. E nós vemos então que a dúvida de Maria acaba abençoando outras pessoas. E depois de fazer isso, nós temos a terceira coisa que nós temos que olhar para Maria como um exemplo, né? A terceira coisa é que Maria entrega-se por completo. Sim, no fim, isso é o que tem mesmo de acontecer. Após ouvir que para Deus nada é impossível, o que ela faz? Ela age, né? Então, Maria, quando ouve, porque para Deus nada é impossível, no versículo 38 ela diz: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Cumpra-se em mim a tua palavra. Primeiro eu paro e penso, como é isso, né? Depois eu exponho realmente as minhas dúvidas. Eu pergunto, eu quero saber como que é aquilo, né? Depois eu me entrego por completo. Dúvidas sanadas, né? O coração aberto para entender a mensagem, então eu posso me entregar completamente. E foi isso que Maria fez. Maria disse: cumpra-se em mim a tua palavra. É isso que nós devemos fazer. Entregar. Essa é a parte mais difícil, né? Todas as pessoas, quando reconhecem a mensagem do Evangelho, podem parar e pensar: mas o que eu vou ter que abrir mão? Quando se trata de seguir a Jesus, o mais difícil de entregar é entregar-se a si mesmo. Deus chega para Abraão e ordena: Abraão, sai da tua terra, da terra dos caldeus e segue-me. E Abraão pergunta: onde estou indo? Ao que Deus responde apenas: eu lhe mostrarei mais tarde. Deus quer que Abraão abra mão do direito de determinar aquilo que vai acontecer, né? O seu caminho, o seu futuro. Ele quer que Abraão se entregue totalmente nas suas mãos. E é isso que Deus espera de nós também. Nosso coração, ao nos entregarmos a Jesus, deve dizer: desconheço tudo o que me pedirás, Deus, mas farei o que ordenares em tua palavra, gostando ou não. Aceitarei com paciência o que enviares à minha vida, compreendendo ou não. Em outras palavras, não há como saber de antemão tudo que Deus lhe pedirá. Desconheço tudo o que acontecerá, mas de uma coisa sei: abro mão do meu direito de decidir se farei ou não a vontade de Deus. Eu a cumprirei incondicionalmente. Nós não podemos saber, né, o que realmente será pedido de nós ao longo da vida por termos nos entregue ao Senhor. Situações, circunstâncias virão difíceis em que teremos que reagir como cristãos, né? Assim como Maria teve que reagir como serva fiel. E da mesma forma, José, quando ele ouve que Maria vai dar à luz ao Filho de Deus, a primeira coisa que ele pensa é fugir, porque ele sabia o que isso significava para a sociedade da época, né? Algo que não seria absolutamente aceito. E ele então, depois que o anjo fala com ele, né? Ele também se junta a Maria e passa a obedecer. Então, a rendição por completo, né, traz essa obediência. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus e podemos realmente dizer: Senhor, sem saber o que está diante de mim, eu só digo uma coisa: eu vou obedecer. Eu quero obedecer a sua palavra, eu quero fazer aquilo que te agrade, né? Isso realmente é o que Maria fez. Cumpra-se em mim a tua palavra.
Eu não preciso mais de nenhum outro detalhe. Eu estou certa dessa mensagem e é isso que eu vou fazer, simplesmente obedecer. Então, mais uma coisa que Maria nos ensina. E a última coisa que Maria traz aqui para nós é o seu cântico de adoração, mas ela faz isso não sozinha. O que nós vamos ver aqui depois dessa situação em que ela tem um encontro com o anjo? A partir do versículo 39. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. E entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isto, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Maria foi encontrar Isabel. Maria foi se conectar a outra pessoa. Maria foi estar em comunhão com alguém. E quando ela fez isso, Isabel pôde abençoar ela e ajudá-la a compreender ainda mais o que estava acontecendo, né? Naquele momento, houve uma manifestação ali, né? Do bebê de Isabel já se mexendo ao ver Maria. E Maria, e Isabel aqui diz, bem-aventurada é aquela que creu nas palavras do Senhor. Uma coisa impressionante, o Deus que não tinha nascido, não tinha se tornado homem, já se comunicava com ela, dizendo, eu estou indo, né? Porque o anjo veio falar da parte de Deus. Então, essa comunhão entre Maria e Isabel foi muito importante. Quando nós reconhecemos ao Senhor Jesus, quando nós temos o Senhor Jesus na nossa vida, quando nós obedecemos e passamos pelas circunstâncias difíceis, nós não devemos fazer isso sozinhos. Muitas pessoas não querem falar das suas dúvidas, das suas circunstâncias difíceis, querem simplesmente passar por tudo isso e ao final de tudo olhar para trás, ai gente, eu tive momentos difíceis, né? Mas dessa forma, você não está fazendo com que o seu irmão seja vencedor junto com você, vivendo com você aquela situação e podendo ver a obra de Deus se fazendo e poder também ser um vencedor. E junto com Isabel, Maria então adora, Maria louva ao Senhor. A partir do versículo 46, nós temos o cântico de Maria. Então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim. O seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração, derrubou dos tronos os poderosos e levou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Então, Maria vai adorar ao Senhor, né? E ela relembra desde o momento da libertação de Israel, ela vai contando no seu cântico, falando desse Deus maravilhoso. E Tim Keller conclui dizendo, sim, como Maria, você precisa pensar intensamente, duvidar abertamente e, no fim, entregar-se completamente. Mas não será suficiente fazer isso como um indivíduo solitário, sem amigos de confiança ao redor. Alguns de nós não querem que ninguém saiba das lutas espirituais que travam.
exceto depois de as terem atravessado quando puderem contar tudo no passado. Acontece que no fim você nunca será vencedor sem comunhão. Maria era ninguém e se tornou maior do que todo mundo apenas porque Deus veio, foi até ela e ela respondeu com a maior humildade possível. Raciocinou, duvidou, rendeu-se e se conectou com outras pessoas. Você também pode fazer isso. Cada um de nós pode fazer isso. Nós temos uma mensagem do Evangelho que veio para nós, né? Temos a palavra de Deus à nossa disposição e nós devemos pensar sobre ela, nós devemos expressar nossas dúvidas e nós devemos obedecer e nos conectar a outras pessoas. A comunhão é fundamental. Hoje nós estamos num mundo virtual em que estamos extremamente isolados e talvez outro dia eu até comentava com um pastor que essa comodidade, né, de assistir em casa, de não ter nem que ir à igreja, possa, de uma certa forma, começar a rondar os corações e dizer: ah, eu não preciso da igreja. Mas o quanto nós realmente precisamos de comunhão, precisamos partilhar daquilo que Deus fala conosco. O quanto, quando nós estamos juntos, nós podemos tornar ainda mais claro o ensino de Deus. Então, que essa seja realmente nossa atitude, que nós possamos aprender com Maria na Anunciação, que nós possamos aprender com Maria e aprender com todos os outros encontros que Jesus teve, com todos os momentos que a palavra de Deus tão preciosamente deixou gravado para que nós pudéssemos encontrar com essa vida de Jesus. Que ela tenha sido bênção para você, assim como foi para mim, e que nós possamos viver a cada dia de maneira que realmente agrade ao Senhor. Uma semana abençoada a todas, que Deus nos proteja e nos abençoe.